Tipo assim, a gente quer o melhor para o nosso filho, né? Vou colocar meu filho na melhor escola,
estado de Minas Gerais, mas ele não conheceu o Senhor. Fica o negócio faltando aí, e é o negócio mais importante, porque a base de tudo é o Senhor. Então, eu começo essa palestra com esse versículo: ensina. A gente precisa ensinar. Se hoje eu estou aqui, porque alguém me ensinou. A minha mãe me ensinou o caminho qual eu deveria andar. E eu louvo o Senhor por isso. Cada um de nós aqui, em algum momento, alguém nos ensinou, ainda que tem irmãos que vieram, talvez não foi pelos pais, mas você teve um pai espiritual, uma mãe espiritual, alguém te conduziu nesse caminho. Então, cada um de vocês aqui que são pais e mães, ensine os seus filhos a andar nesse caminho. Só que às vezes, gente, é difícil, né? Parece que é tão difícil porque o mundo, todo o sistema é contrário a isso, né? E as pessoas hoje tentam normalizar coisas que não são normais, e isso afeta os princípios familiares. E aí, até onde eu vou permitir que coisas que são normalizadas hoje, que afetam os princípios básicos de uma família, entrem dentro da minha casa? Eu não posso ser aqueles que são pais dos meninos mais maiores, das meninas mais maiores, tipo Mateus, né, que já tem 17 anos. Talvez é mais difícil a gente falar assim: olha, isso você não pode, porque já tem quase os 8 anos, né? Mas, ainda assim, nós, como pais e mães, nós podemos ajudá-los a entender qual a importância de uma vida com Deus, de ter uma relação pessoal com Deus. E o que é ter uma relação pessoal? Vamos começar por aí. A gente só tem uma relação pessoal com alguém que a gente convive, né? Com alguém que nós escolhemos ter relação pessoal com aquela pessoa. Por exemplo, quem trabalha fora, não é com todo mundo que você trabalha que você tem uma relação pessoal. Alguns você só tem uma relação de trabalho mesmo. Saindo dali, segue a vida dele, você segue a sua. E ele nem sabe o que acontece na sua casa. Mas tem algumas pessoas que talvez você escolhe ela para ter uma relação pessoal, né? Por quê? Porque alguém que você olha e fala assim: olha, essa pessoa, eu conecto com essa pessoa. Tem um negócio dessa pessoa que dá certo com a minha pessoa. E aí você passa a ter uma relação mais pessoal com essa pessoa. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Eles terem uma relação pessoal com Deus. Às vezes, nós, pais, até temos uma relação pessoal com Deus, mas a gente acha que é suficiente. Eu tenho uma relação pessoal com Deus, eu vou orar para o meu filho, vou orar para minha filha, e está tudo bem, né? Mas a gente precisa ensiná-los a ter essa relação, eles entenderem que Deus existe, que Deus é amigo deles, que Deus dá livramento para eles, que Deus olha por eles, mas que Deus também corrige quando se faz algo errado. Porque assim a nossa vida, quando a gente se relaciona diretamente com uma pessoa, que a gente tem uma intimidade com essa pessoa, a gente chega e conversa, a gente chega e fala. Então é ensinar o filho a falar com o Senhor, explicar para o seu filho que às vezes, talvez em determinados momentos, parece que não tem ninguém para ele falar e desabafar. Existe Deus. Eu, como terapeuta, eu viro para vocês e falo: o maior terapeuta dessa terra, que houve lá atrás, quando esteve nessa terra, e que ainda existe através do Espírito Santo, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele curava as pessoas. E eu não falo só de cura física, ele curava as pessoas também psicologicamente. Aquela mulher adúltera, por exemplo, quando ela se aproximou do Senhor, diante de toda aquela circunstância, que ela seria apedrejada, porque ela ia ser. A lei permitia isso. Vocês acham que ela não estava desesperada? Que ela não estava abalada psicologicamente? Você mostra aqui, através de pedras, as pessoas atirando pedra. O Senhor Jesus deu alívio para ela. Ele deu consolo para ela. Sabe, ele falou: vai, não te pegues mais. E aí ele tirou um peso daquela mulher. Então, ela foi curada psicologicamente também. Assim como muitos outros que eu vou citar aqui até amanhã, né?
Mas o Senhor, Ele é perfeito. Então, Ele fala para os seus filhos que Ele é o maior terapeuta, que eles têm o maior terapeuta à disposição deles 24 horas por dia. Eu, como terapeuta, não tenho como ficar 24 horas por dia à disposição de vocês, até queria. Mas Jesus pode. Entende? Então, assim, começa por aí. Estou falando para vocês, talvez já algo que vocês sabem, porque vocês são pais, vocês já conhecem o Senhor, né? Vocês são adultos, mas às vezes coisas que nós já sabemos da nossa vida vai passando, sabe? A gente até sabe, a gente continua vivendo a vida, e aquilo fica na paz, meio que a gente esquece, fica meio apagadinho, e de vez em quando é bom vir cá e colocar um fogo para a gente lembrar, acender uma luz, para a gente falar, ó, mãe, que tem isso aqui? Sabe aquele negócio que a gente guarda? Até muito bem guardado, a gente até esquece. Aí na hora que você fazer uma faxina no guarda-roupa, você lembra, nossa gente, eu tinha esse negócio aqui, não estava nem lembrando. Então é isso aqui que nós estamos fazendo essa noite, porque eu sei que vocês conhecem a palavra do Senhor. Beijo. Saudade de vocês. Fala do Senhor, gente. Então, isso que é a questão da relação, se relacionar com alguém, ensiná-los a se relacionar com o Senhor. Como que eles vão fazer isso? Como que vocês vão ensinar isso? A parte prática, através da oração. Ensiná-los a orar. Através da leitura da Bíblia. Vocês precisam, eu sei que não é fácil, principalmente para quem são pais já adolescentes, que tem filhos adolescentes, eu tenho um adolescente. E eles questionam, muitas crianças também questionam, perguntam. Semana passada na terapia, uma das crianças que eu atendo me falou assim, foi na quinta-feira passada, falou assim, tia, pastor falou no culto da quarta-feira que nós temos que ficar preocupados em salvar as outras pessoas. Eu falei assim, mas não, tia, a nossa salvação é individual. As outras pessoas que buscam salvação, eu vou buscar para elas. Um adolescente de 12, 11 anos, mais ou menos, me falou isso na terapia semana passada. Então, assim, eles questionam, eles colocam a gente à prova. A gente acha que eles não estão ali prestando atenção, eles estão prestando atenção. Muitas vezes eles estão ali prestando, mas na hora que o ouvidinho deles para para ouvir uma coisa, aquilo que entra, eles guardam. Ele questionou, ele falou assim, a gente não tem a salvação individual. Aí eu falei assim, quem te falou da salvação individual? Aí a Bíblia. Eu fiquei paralisada na frente dele, a ousadia dele, porque na verdade o pastor quis dizer que nós precisamos sair, evangelizar, né? Levar o evangelho, apresentar para as pessoas. Né? E ele entendeu dessa forma, erroneamente não, mas a forma que ele conseguiu entender ali. Mas eu vi assim, como que é interessante, eu tinha ido no culto na quarta-feira, e aí na quinta ele falou isso para mim, foi assim, como que é interessante, às vezes a gente está aqui, a gente acha que eles estão prestando atenção. E eles estão prestando atenção. Então, ler a Bíblia, eu tenho falado com os meninos que fazem terapia comigo, mesmo os que não são da igreja, mas que tem essa faixa etária, de adolescente, que já conseguem fazer uma leitura sozinhos, eu falo assim, olha, vocês querem ler? Você conhece a Bíblia? Não conheço. Você acha difícil ler a Bíblia? Não, a Bíblia, coisa difícil, como que eu vou ler a Bíblia? Né? Eu tenho 11 anos, tenho 9, eu vou ler a Bíblia. E aí eu falo assim, pois é, mas e se uma pessoa ler a Bíblia toda, o que você acha disso? Eles acham assim, máximo. É quase que um super-herói, uma super mulher, alguém que lê a Bíblia toda para eles. E eu falo assim, então tá, então eu te dou o desafio. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Aí olha para mim. Porque eles gostam de ser desafiados. Só que nós precisamos incentivar. Tá? Por exemplo, tem os que fazem terapia comigo e tem os
vai conseguir. Se precisar, faça uma tabelinha, cola na parede assim no quarto, o nome, aí vocês colocam todos os livros da Bíblia, Gênesis, de Gênesis e Apocalipse. E aí leu Gênesis, você marca lá. Leu o livro tal, vocês vão marcando, porque eles vão olhando e isso vai incentivá-los. Tá bom? Então isso cria neles não só uma relação com Deus, eles vão conhecer Deus, porque não tem a melhor maneira de conhecer Deus senão pela palavra. Você pode conhecer Deus através da oração, você pode conhecer Deus através de louvores, mas a forma mais rápida, mais segura talvez de conhecer Deus é a palavra, porque Deus é a palavra. Né? No livro de João, o Senhor fala assim, que Ele é a palavra, Ele é o verbo. Então, usem a palavra, a Bíblia, para isso. Talvez se 3 capítulos para vocês, muitas vezes você está muito cansado, no dia, no outro dia você lê 4, né? Repor o que faltou, mas não deixe de ler com eles, tá bom? É importante para eles conseguir, porque, por exemplo, quando eu era bem mais nova, né, a gente participava de um grupo de jovens e a gente tinha esse desafio de ler a Bíblia, e a gente tipo assim, ia marcar e ficava na igreja, sabe? Então, assim, todos os jovens viam. Então a gente queria ler um mais rápido que o outro, porque você quer ganhar do outro. Você quer ganhar o desafio, você quer incentivar. Se precisar, vocês colocam lá na salinha deles, na igreja, coloca aqui, sabe? Faz um quadro com cartaz com o nome de todos eles, os livros da Bíblia, os nomes lateralmente, aí vai marcando. Benjamin já leu até esse aqui, fulano já leu até esse, sabe? Aí fulano vai chegar e falar, não vou ler nada. Deixa eu correr para ler. E por aí vai. Tá bom? Porque tem que ter esse tipo de incentivo para eles. Não adianta a gente ser metódico. Se você for metódico, eles não vão entender. Eles não vão reagir. Na minha época, talvez eu reagiria. Lá atrás. Mas os meninos de hoje, não adianta. A gente só sabe usar com eles de metodologia de religiosidade. Não é religião, é espiritualidade. E para eles alcançarem a espiritualidade, é a gente fazendo dessa forma. Trazendo o que é benefício na geração de hoje a favor do reino de Deus. Tá? Alguns exemplos bíblicos, eu vou citar aqui. A gente tem exemplo de Samuel, de Timóteo. Eu só vou abrir aqui 1 Samuel, capítulo 3. É bom Paulo tá? Vou mostrar que está aqui na Bíblia. Eu não estou inventando nada. 1 Samuel capítulo 3. Eu vou ler para vocês o versículo 1, tá? Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Samuel, que ele era menino, criança, e ele já serviu o Senhor. Então você vai deixar quando é adulto, né? Fazer a escolha dele. Tudo bem, quando ele estiver adulto, ele vai fazer a escolha dele de fato. Mas enquanto ele é criança, você consegue ter o domínio. Coloque ele para servir o Senhor. Coloque ele para conhecer o Senhor. A palavra do Senhor não volta vazia. Inculca a palavra do Senhor aqui na mente dele. Porque tudo que é inculcado na nossa mente, que é repetido, vira verdade. Se alguém começar a repetir para mim assim, molebrade vai abrir um buraco daqui 10 anos, e as pessoas começam a falar verdade, abre um buraco aqui no molebrade, já que você está distribuída, e vai abrir um buraco, e vai abrir um buraco. Daqui a pouco você vê gente desesperada. Porque de tanta repetição, as pessoas começam a acreditar que é verdade. Então, se eu começar a falar a palavra, inculcar, a repetir, vai virar verdade para ele. Vai virar verdade. Impacto na vida das crianças e dos adolescentes.
segurança emocional e as escolhas da vida deles. Essa relação com Deus, como que ela vai influenciar na vida dos seus filhos? Primeiro, eles precisam saber quem eles são. Primeiro, vocês precisam explicar para eles que eles são amados do Senhor. Você lembra lá, o Senhor falava assim para João, tu és meu filho amado? O Deus falava para o Senhor Jesus que ele era o filho amado. Então a gente precisa lembrar de que eles são filhos amados do Senhor. Identidade quer dizer que a pessoa saber quem ela é. Tá? O filho da Ju sabe que ele é filho da Ju. Porque ele convive com a Ju. Todo dia ele está lá, ela que cuida dele, ela faz comida, ela chama atenção, ela que corrige. E por aí vai. Então ele tem uma identidade. Eu sou filho da Jucimar. E os seus filhos, trazendo para o lado espiritual, eles precisam entender quem eles são diante de Deus. Vocês são filhos amados. Vocês são escolhidos pelo Senhor. O Senhor escolheu cada um de vocês. Meu filho, Enzo, você é um filho amado do Senhor. E ele vai crescer ouvindo isso. Então ele vai ter uma identidade própria. Dependendo do que aconteça, eu sei que Deus me ama. Eu sou filho amado de Deus. Isso nós aqui inculcamos. Não adianta a gente esperar que o vizinho vai colocar isso neles. Não, o vizinho vai fazer isso não. Identidade, quem forma a identidade dos filhos são os pais. Né? Os filhos são nossa continuação. Então, nós aqui inculcamos. Talvez pareça, para aqueles que são maiores, que me esforcei tanto na casa, agora o está grande, parece que não quer nada com o Senhor, né? Mas não volta vazio. É promessa do Senhor. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Quando eles estiverem maiores, a palavra do Senhor fala. Se você ensinar o caminho que ele deve andar, quando ele estiver mesmo velho, ele não vai se esquecer. Então a gente precisa fazer a nossa parte. O resultado do Senhor vai trazer de acordo com o que eu fizer. Porque o Senhor, ele é justo, né? Eu faço a minha parte. Obviamente, a parte dele, que na verdade já está feita. Espiritualmente falando, a parte dele já está feita, ele já fez tudo. Basta eu fazer o que eu preciso fazer aqui nessa terra, porque no espiritual já está resolvido. E quem resolve o espiritual é Deus, está na mão dele. Né? Sobre segurança emocional. Às vezes os nossos filhos, eles têm essa dificuldade, por causa mesmo dos dias de hoje, né? Que vai tomando eles, muita tela. Tela do celular, tela do computador, tela da televisão, tela. Né? E tudo é tela. E isso traz uma sobrecarga emocional sobre eles. Uai, Tati, mas como assim? Cada tela que eles abrem aciona algo na mente deles. E o que é acionado vai acelerando o pensamento deles. Por quê? Porque quando você abre a tela do celular, você entra numa rede social, você vê um tanto de informação. Você vê um vídeo que fala disso, você vê outro vídeo que fala daquilo, você vê cores, você vê pessoas, você vê gente de comida, você vê gente de boa, você tem várias informações. Você tem informação da cidade, você tem informação da igreja, tudo ao mesmo tempo. Isso causa uma aceleração na mente da criança. Por isso que hoje tem o transtorno do pensamento acelerado. As telas causam isso nos nossos filhos. As telas, elas causam isso, esse pensamento acelerado. Por quê? Aí eles desligam a tela, vão dormir, certo? E aí a mente está acelerada, porque eles receberam tanto de informação durante o dia inteiro, ou durante o tempo que eles ficaram na tela. A gente acha que não, eles estão recebendo, mas eles recebem. O cérebro recebe, né? E aí quando, no outro dia, eles vão pegar celular de novo, computador, ou mesmo a televisão, o videogame que eles usam na televisão, são várias telas. Aí vem mais informações e acelera mais um pouco. E
E aí outras informações vão abrir outros gatilhos neles. E aí eles falam assim, mas eu vou fazer, eles não é procuro. Aí eles recebem uma informação. Você sabia que os meninos de hoje, não só eles, né? Nós também, que a gente tem no celular. Mas você sabia que, não, que eles hoje eles têm mais informação do que Dom Pedro I, do que um rei lá de Roma, do que Paulo, do que José quando era governador do Egito. Imagina um governador. O governador é alguém que tem muita informação. Ele vai governar, né, um estado, um povo. Os meninos de hoje eles têm mais informação do que o imperador lá do passado. Porque na hora que eles abrem uma tela de celular, eles vão para o Instagram, eles vão para o TikTok, eles vão não sei aonde, eles vão no Facebook, eles devem até onde a gente não sabe. É tanta informação que eles não conseguem lidar com aquilo. E também eles não sabem o que é verdade e o que é mentira. Porque existem informações verdadeiras e falsas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, principalmente para os pais que têm filhos menores e que eles usam o celular, hoje nós temos a bênção dos aplicativos que te dão a segurança de você conseguir controlar o que os seus filhos acessam. Quem tem filhos menores pode fazer isso. E se às vezes está em excesso, está no joguinho em excesso, está demais, no seu celular você não tem o celular dele. Isso aqui você não vai jogar, isso aqui você não vai fazer. E funciona dessa forma. E isso, gente, é guardar o emocional deles. Claro que às vezes tem coisas que acontecem dentro de casa, vou falar sobre isso mais um pouquinho para frente, mas isso é guardar o emocional deles. É ensiná-los a ter escolhas para a vida. Ensiná-los a ter escolhas para a vida. Ensiná-los a utilizar da ética e da moral que os pais ensinam, e não só ensinar, é fazer. Porque o fazer, ele vale mais do que o que você fala. A criança, ela está ligada no que você faz. Está ligada. Ah, você manda o menino fazer isso, aí o menino fala assim, ai, mas você está mandando fazer, mas você mesmo faz. Eles fazem isso com a gente. A gente lembra que eles têm que fazer, né? Aí eles jogam, mas você não faz. Né? Então, assim, nós precisamos nos vigiar, entende? Porque eu vou cobrar deles algo e eles mesmos vão falar, mas você não faz. Então, assim, a ética, a moral, a empatia, o amor pelo outro, ensinar-nos a amar o outro, a olhar para o outro com empatia, a ver o outro irmãozinho que às vezes está passando por dificuldade, que às vezes tem mais dificuldade financeira, e olhar para ele com empatia. Não é rir do irmãozinho, sabe? Ah, mas vai logo do irmãozinho. Porque a criança tem muito isso, né? O famoso bullying, né? E bullying não é só na escola, eles podem praticar bullying no meio da igreja. Então, assim, a gente precisa ensiná-los a ter esse tipo de comportamento, trazer essa moral, essa empatia, essa ética. Isso vai fazer com que eles se tornem adultos, jovens, que respeitam, jovens que ouvem o que a gente fala, jovens que vão em Deus, porque você está ensinando ele a ter uma relação com Deus, em Deus eu falo assim, Senhor, isso está certo? Isso está errado? Talvez ele ainda não consiga discernir a voz do Senhor, mas ele consegue entender que ele pode ir até Deus e perguntar. Ele consegue, ele vai fazer uma prova e ele está ansioso, porque precisa de uma nota, porque quer tirar uma nota boa, às vezes não precisa, mas quer ter uma nota boa. E aí você ensinou para o seu filho que antes de uma prova, ali quietinho, ele pode orar. Sabe? E aí isso traz para ele uma segurança. Eu sei que tem um Deus que é comigo. E isso, essa segurança a gente coloca para ele, ensina para ele, é de forma prática. Você entende? Não é de uma forma, como que eu posso dizer? Apenas eu pegar o papel e escrever e falar assim, mas está aqui a prática. A sua praticidade, a sua vida, muitas vezes é que vai ditar para eles o que eles devem ou não fazer, tá? Então, assim, não se esqueçam de ensinar os filhos o caminho que devem andar. Eu sei que cada um de vocês aqui sabe qual é o caminho. A palavra do Senhor fala que o Senhor é o caminho. Se eu ensiná-los a andar, se vocês ensiná-los a andar
no caminho que é o Senhor, muita coisa, mas muita coisa, hoje e no futuro deles vai estar diferente, positivamente. Vocês como pais, vocês precisam aprender a ser modelo. Por exemplo, evitar brigar perto dos filhos. Às vezes acontece, os pais que são casados, né? Uma briga aqui, uma discussão ali, não façam isso perto deles. Se tem uma situação, palavras, às vezes de ofensa, a esposa com o marido com a esposa, se tem uma situação, espera o filho montar, ou entra para dentro do quarto, fala assim, ó, vai mamãe, eu vou conversar aqui, vai lá dentro do quarto e resolve o seu problema. Mas tem assuntos que não se falam perto de criança, tem assuntos que não se falam perto de, mesmo de adolescentes, que eles absorvem de maneira negativa. Nós, adultos, normalmente nós somos aqueles que, se deixar, se a gente não buscar, se a gente não for com a presença de Deus, nós vamos absorver o que é negativo. Não. O que é negativo. O que é negativo. Porque nós temos uma tendência rápida em ser o positivo. Não tem acreditado que as pessoas falam assim, quando eu faço um negócio bom, ninguém vê, mas não vou fazer errado, todo mundo vê. Não é isso? E isso é uma verdade. Então, se a gente, no nosso dia a dia, nós temos hábitos negativos dentro da nossa casa, os pequenininhos vão olhar. E aí, quando eles tiverem oportunidade, eles vão usar aquilo contra nós. Eles usam. Eles são inteligentes, eles são espertos, eles são atentos, e às vezes são mais atentos que eu e você. Então, assim, tem uma situação, ou às vezes quer contar um determinado assunto, que não é assunto de criança ouvir, né? Aconteceu um problema na igreja, quer conversar, entra para dentro do quarto e conversa. Às vezes a Ana já é maior, mas às vezes eu e o irmão vamos fazer uma coisa, a gente já tem que policiar, e a Ana já é maior. Entendeu? E às vezes a mãe está conversando, ela não está perto, a gente está conversando, e daqui a pouco vem ela. Quando ela ouviu um negócio interessante, ela já vem, o que é isso mesmo? Aí eu falo assim, né? Que do seu interesse você ouve, né? Tá? Entendi. Se eu estivesse aqui falando, vão ler a Bíblia, você está dentro do quarto quietinho. Entendeu? Porque é assim que eles funcionam. Então, é criar um ambiente dentro da casa de vocês saudável. Sabe? Porque às vezes a gente quer exigir deles, mas nós mesmos não fazemos a nossa parte. Criar um ambiente saudável. Orar junto com eles, orar individualmente, sabe? Deixar eles verem que vocês oram, que vocês buscam o Senhor, que vocês falam com o Senhor, que você lê a Bíblia. Às vezes você não vai falar tanto, mas só deles verem isso, eles vão entender a importância de Deus na sua vida. Mas, obviamente, chamá-los para vamos ler a Bíblia, e é uma luta, tá, gente? Eu falo que é uma luta porque é uma luta. A tal de ler a Bíblia, com tal de mim, já tentei com Ana, você começa, daqui a pouco, começa o primeiro livro, segundo livro, aí quando entra nas genealogias, tem um livro de números, que tem aquelas medidas disso, daquilo, do povo, coisa chata. Aí o menino vai, acha chato, e o menino reclama e a gente vai desanima. Você vai deixar pra lá, né? Que ele desanima. Mas nós temos que ser persistentes. Porque essa persistência, ela vai transformar a vida do seu filho. O seu filho é um bem que o Senhor te deu. E o Senhor vai te cobrar por ele. O Senhor vai te cobrar. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não são os avós, não é o prefeito da cidade, é Deus. Imagina, Deus vir cobrar e falar assim, seu filho, não lembro de você ter orado, não lembro de você ter falado de mim para ele, de mim, do seu filho. Eu não lembro disso. Então, assim, eu estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim também. Porque ser mãe, ser pai é todo dia. A gente não é mãe ou pai só no dia que o filho nasceu. A partir do momento que eles nasceram, nós somos mães e pais todos os dias. Então a gente precisa pagar esse preço. Às vezes renunciar a algo por causa deles, dar atenção, né? Por causa deles, renunciar ao nosso tempo. Eu às vezes falo assim, às vezes eu fico assim, Senhor, como que
isso, testemunho. Testemunho tem grande valor, tem grande valia na vida dos nossos filhos. Testemunho que nós vamos dar, não é o que o vizinho vai dar. Às vezes ela fala assim, mãe, fulana foi, minha amiga vai ser onde eu posso. Eu falo assim, mas eu não sou mãe de sua amiga. A minha amiga fez, não, sua amiga fez, mas eu sou sua mãe, eu sou a mãe da sua amiga. A mãe dela deixou, isso não quer dizer que eu vou deixar. Né? A mãe dela concordou, isso não quer dizer que eu vou concordar. Eu sou sua mãe. E às vezes também tem muito isso, de vir conversar com a gente, talvez não os pequenininhos, mas esses que já estão mais adolescentes. E aí, velho? Tem um tal de negócio de velho. E aí, não, velho? Aí eu falo assim, eu não sou velho. Apesar que ela não me chama, não, porque eu simplesmente eu não gosto. Meu caráter, não é nem que eu estou criticando na internet, né? Cada um chama como quiser. Mas o meu caráter eu não gosto de agir. Não gosto. Desde sempre. Mas aí, mesmo assim, sem querer, ela fala, eu corrijo. Fala assim, aqui, ó, eu sou sua amiguinha, não, eu sou sua mãe. Hoje não. Aí ela fala, você é chata, eu sou chata. Eu sou sua amiguinha, não. Eu sou sua amiga, eu sou sua mãe. Então, diferencia. Né? Isso é o quê? É você trabalhar a moral do seu filho. É fazer com que ele entenda que você é mãe, que você é pai. Você não pode aceitar que ele normalize você e os amigos dele na mesma régua. Não pode. Porque se você fizer isso hoje, você deixar rolar, quando ele tiver 18, 19 anos, 16, você não segura seu filho mais não. Você não segura. Pode conseguir segurar para a misericórdia do Senhor. Mas humanamente falando, ele passa por cima da gente, é maltratou. Então assim, é uma coisa boba? Né? Esse negócio de ela conversa com as amigas dela, olha amiga, aí bonitinha entre elas. Mas comigo não, eu sou sua mãe. Eu sempre falo isso para ela. Eu sou sua mãe, então você não me fala comigo da forma que você fala com suas amigas, porque é diferente. Eles precisam entender, a Camila leu no início, em Efésios, né? Eles precisam entender sobre honrar o pai e a mãe. E vocês devem falar com eles sobre isso, porque é um mandamento com promessa. Além de ser mandamento, é ordem. O Senhor ordena, tem promessa sobre a vida deles. Falem com eles sobre isso. Eu pergunto aos meninos lá na sessão de terapia. Você obedece a mãe? Uhum. E o pai? Uhum. Por que você obedece? Um deles falou assim para mim, porque a Bíblia falou que eu tenho que honrar o pai e a mãe. Aí eu falei, que bom. E mais o quê? Porque se eu não honrar meu pai e minha mãe, eles vão morrer. Eu falei, não, Senhor. A promessa é contrária. Quem vai ter menos vida é você, não é sua mãe e seu pai, não. Aí que me questionou, mas se eu obedecer eles, Deus tem que dar mais vida para você. Deus tem que dar mais vida para os pais. Ele entendeu dessa forma. Se eu não obedecer meu pai, Deus vai tirar meu pai e minha mãe de mim. Entendeu? Aí eu falei, não. O Senhor vai tirar seu pai e sua mãe de você por causa da sua desobediência. O Senhor vai tirar a vida da sua vida. E essas coisas, gente, vocês têm que falar com seriedade. Tá? São coisas sérias, falar de forma séria. Para os menorzinhos, quando você vai falar da Bíblia, contar uma história da Bíblia para eles, fale na língua deles, sabe? De forma que eles vão entender. Não adianta você pegar a Gênesis e ler para o menino de 5, 6, 7, 8 anos, talvez até 9, e ler para eles lá, para o Nicolas. Do jeito que eles não entendendo. Você lê, aí você pausa, conta uma história, faz aquilo que você lê uma história para eles conseguirem absorver. Por isso que eu falei lá atrás, às vezes tem que renunciar, porque tem que gastar tempo, né? Tem que gastar o tempo de sentar, contar, falar da Bíblia. Quando houver questionamentos, deixa eles questionarem. Quando eles perguntarem, deixa eles perguntarem. Não julgue, independente do que eles perguntarem. Se eles trouxerem questionamento baseado nos dias de hoje, nessa questão, por exemplo, de ideologia de gêneros, eles contestarem isso com a Bíblia, deixe eles falarem. Ouça o que eles querem falar. Ouça qual é a dúvida deles. E aí vocês respondem. Respondem de forma clara. Se precisar, pega a Bíblia, uma referência bíblica, mostra para eles. Mas deixa eles perguntar. E aquilo que você não souber responder, não tenha vergonha. Fala assim, olha meu filho, eu não sei te responder isso ainda. Eu vou pesquisar, vou procurar. Por quê?
Porque quando você fala para ele, eu não sei te responder isso, você está passando a segurança para o seu filho. Sabe qual? A minha mãe e meu pai não mentem para mim. Minha mãe falou que ela não sabe, ela não sabe mesmo. Sabe? Eles vão olhar para você, porque às vezes a gente não sabe, mas a gente fica tentando, né? Tipo assim, responder um negócio que não tem resposta, que a gente não está sabendo responder. Não, olha, eu não sei. A minha filha, ela pergunta muito sobre a vida do Senhor. Quando ela começa a perguntar a vida do Senhor, é um questionamento sem fim. Aí você responde, em cima dessa resposta, ela te faz outra pergunta. Aí em cima dessa resposta, ela te está perguntando, ela responde na parede. Mas por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Uma pergunta muito comum entre eles. Talvez vocês ainda não ouviram isso. Vai dar faixa etária, mas quando eles chegarem ao nível de 17, 16 anos, talvez não perguntem por medo, né? Mas já me perguntaram, até na terapia, mas eu já ouvi outros filhos perguntar: se Deus é bom, por que tem gente que sofre? Então por que deixou o pecado entrar? Isso, né? Você já já sabia de tudo. Isso, já pensei isso aqui. Outra: se Deus é bom, por que os animais sofrem? Então, assim, eles têm que perguntar, a gente tem que deixar eles perguntarem. E através das perguntas que eles fazem, esses questionamentos, a gente vai respondê-los na palavra. Por exemplo, por que Deus é bom e permite uma pessoa sofrer? Uma pergunta que eles fazem. Conta a história de José para eles. José precisou de passar tudo o que ele passou para lá na frente ele se tornar governador do Egito. E mais do que isso, através de José, todo o povo de Israel foi para o Egito. Através de José. Era a promessa de Deus que o povo viria. Então, quando a família de José veio, porque faltou comida, e eles vieram lá para o Egito e deram para com José, que era governador, aí veio os irmãos, veio as cunhadas, veio os sobrinhos de José, como eles vieram todos. E dali, enquanto José estava ali, o povo do Senhor, o povo de Israel, eles viviam bem. Depois José morreu, né? A história mudou. E eles passaram a ser escravos ali, certo? Só que o número de judeus iam crescendo, porque era a promessa do Senhor. Então José precisou de passar por tudo que ele passou. Ele foi honrado pelo Senhor, diante da família dele, diante daqueles que o perseguiam, que eram seus irmãos. E ao mesmo tempo Deus usou ele para trazer o povo. Por quê? Porque Deus ia precisar do povo estar ali, para o povo passar por que tinha que passar. O povo foi escravo. Para Deus abrir o mar vermelho e o povo passar. Então, se aquilo não acontecesse, o mar vermelho fosse aberto, não. O nome do Senhor ia ser glorificado? Também não. Então, é uma história que você pode contar para eles quando houver esse tipo de questionamento. A história de Jó. O que Jó era um homem íntegro e reto e temente a Deus e perdeu tudo? Porque Jó conhecia o Senhor só de ouvir falar. Aí você vai virar para ele e fala assim: você conhece o Senhor? Da mamãe ouve falar, né? Porque a mamãe fala para você todo dia. Você vê a mamãe orando, você vê a mãe falando do Senhor, você vê a mãe na igreja. Mas você conhece o Senhor de falar assim: agora os meus olhos te veem? Ah, mas o que os olhos veem do Senhor? Porque é impressionante, né? A gente não vê na Bíblia, eles vão virar para você e falar assim: mas a Bíblia fala que ninguém viu a Deus. Como que você vai falar aqui? Agora os meus olhos te veem? Os olhos espirituais. Eu consigo ver Deus nos detalhes. Eu consigo ver Deus na cura. Eu consigo ver Deus nas ações. Eu consigo ver Deus me guardando. Eu consigo ver Deus no meio do meu sofrimento. E aí você vai falar para o seu filho da forma que ele vai entender. E aí o que Deus fez com Jó depois? Deu para ele 7 vezes mais do que ele tinha antes. E ele já era homem. Então Jó na época foi como se diz, o ricão da época. Entendeu? O milionário da época, né? E isso é interessante, tá, gente? Eu estou falando de Jó, de José, mas se a gente for olhar, o próprio Jesus, né? Deus mandou o próprio Jesus como filho dele para a terra para sofrer por causa de quê? Ele errou? Ele pecou? Não. Mas tinha um propósito: salvar mim e você e o seu filho. E aí você mostra para eles:
empatia, foi o perdão, foi saber olhar para o outro e falar assim: eu vou amar o outro, mesmo o outro não merecer. Então, é isso que a gente precisa falar para eles. Parece que é difícil? Parece, mas não é, gente. Porque na hora que você começa a falar, o olho deles brilha porque eles querem entender. Porque é um negócio além da imaginação deles, entende? Porque eles estão acostumados com o que é terreno, com o que é terreno, com o que é natural, com o que os olhos deles estão vendo nas telas. Porque nós somos muitas vezes assim, a gente crê no que a gente está vendo, né? Também. Mas se a gente começar a falar dessas histórias que estão na Bíblia para eles, você pode ter certeza que vai entrar para dentro deles. E como eles são espertos demais, eles vão lá no chat GPT e perguntar: o que joga, não sei o que, não sei o que. Porque eles ouvem o que a gente responde, mas eles querem mais saber um pouquinho mais, eles querem mais profundo. E aí, deixa eles mais profundo. E assim, independente do que questionem você sobre Deus, sobre Bíblia, sobre o que é o diabo, eles vão perguntar. Mas por que se Deus sabia, se Deus queria como se fosse só, por que Deus deixou, por que Deus não matou o diabo lá? Quando o diabo, né, entrou numa serpente e falou com ele, eles vão questionar. E é bom que eles questionem, sabe? Então assim, questionou, responda. Não sabe responder? Meu filho, eu ainda não sei, mas eu vou procurar. Pesquisa com eles, gasta tempo, incentiva na leitura. Mostra para eles. A gente acaba aprendendo com eles também. As perguntas deles, às vezes, respondem coisas que a gente nem sabe. Exatamente, exatamente. Então não perca tempo de não responder. É aprender, voltando, vou estar sempre voltando isso, aprender a incentivar a ler a Bíblia, orar com eles, orar por eles. Lembre-se vocês, pais, mães, vocês têm um poder espiritual na vida do filho de vocês. A oração de vocês sobre a vida do filho de vocês, ela é mais poderosa do que a oração de uma outra pessoa, porque você é a autoridade sobre a vida dele. The Bluetooth device is ready to pair. A oração de vocês é poderosa, é autoridade mesmo, sabe? Talvez a gente pense assim, não vai. Agora aqui não vai ter tanta magia. Quantas vezes, gente, às vezes seu filho está lá na escola por causa da sua oração, o seu filho teve um livramento e você nem sabe. O Senhor fala assim: a oração do justo, ela tem muitos efeitos. Imagina a oração de um pai, de uma mãe. Nós temos autoridade como pais e mães sobre a vida deles. Hoje eu tenho a idade que eu tenho, 45 anos. A minha, vamos dizer, 45 anos, adulta, mãe de filho, vacinada, dona do meu nariz. Mas a oração da minha mãe, ela tem um peso muito grande na minha vida, porque ela é autoridade. Não é porque eu tenho 40 anos, 32, 20, não sei o que a oração dos pais não é um peso sobre a nossa vida, não é um peso positivo que eu estou falando. Então assim, orem por eles. Orem por eles. Paguem para tirar oração e orem com eles também. Mas quando vocês forem orar com eles, orem uma oração, principalmente dos menores, uma oração mais direta, sabe? De forma que eles vão entender. Eu falei assim: ai, que oração, coisa chata. Ai, isso aí dá até sono, né? Tipo assim, minha mãe começou a orar, tipo, minha Ana agora fala, né? Minha mãe começou a orar. Disse: mãe, minha filha, nossa, Deus, ela orou tipo assim, 30 minutos, né? Aí, com eles, olhem uma oração mais específica, mais direta. Depois você vai orar a sua oração com o Senhor. Mas isso é para quê? Para incentivar-nos a orar, para criar neles esse hábito. Eu pergunto para você, orou hoje? Às vezes ela, ai, não me acordo, não tirar, mas você orou? Não orei. Eu falei: mas você fez sua parte? Porque se você não fizer sua parte, você pode até orar, mas se você estudar, aí você vai querer que Deus, né? Eu não fiz minha parte não, viu, Senhor? Mas o Senhor resolve aí para mim. Não. Aí você tem que explicar para ele: faça a sua parte, ore e Deus vai fazer a dele. E assim que funciona. E eu tenho certeza que Deus não vai deixar nem que vocês envergonharem
questões práticas que eu vou falar para vocês. Assistir, talvez, filmes bíblicos com eles, porque existem filmes bíblicos, ou filmes que têm um teor, sabe, que fala da palavra. Por exemplo, eu fui no cinema, a Forja estava no cinema, aí falei, Ana, vamos no cinema, assisti com ela a Forja. Ali é um teor totalmente bíblico, totalmente cristão, sabe? É um filme cristão. E existem outros, né? Milhares de filmes cristãos que nós sabemos que existem. Então a gente nunca sentou com eles para assistir. Assistam, eles vão ver histórias de pessoas. Muitos deles são histórias de fatos reais, né? Aceitam com eles e assistam. Eles vão ver histórias de pessoas que eles não conhecem, mas que serviram o Senhor, que tiveram um livramento, que por causa de uma busca de uma oração, a vida deles mudaram. Esse é a Forja, eu não sei se já está liberado para assistir fora do cinema, mas que filme interessante. O filme tratava de um jovem, resumindo, era um jovem. Quando eu comecei a assistir, eu falei, ninguém sabia que tinha jovem no filme. Era um jovem que gostava de jogar. A mãe dele, ele cresceu numa cristã, a mãe dele era cristã. E ele era separado do pai. E a mãe estava sempre em oração pelo filho. O que eu faço com esse menino? Ele tinha uns 18, 19 anos. O negócio dele era jogar e eram as amizades. Joguinho na internet e amizade. E a mãe dele não sabia o que fazer. Então ela começou a interceder pela vida dele. Deus colocou pessoas na vida dele. Pessoas na vida dele que acenderam a chama que foi plantada lá atrás. E esse menino, no final do filme, resumindo, ele passou a servir o Senhor. Tem uma parte do filme que mostra ele ajoelhado no quarto dele, e esse filme é baseado em fatos reais. Ele ajoelhado no quarto dele, um jovem, desesperado, e falando para o Senhor: se o Senhor existe, então o Senhor resolve. Tipo assim, vem aqui e fala comigo, me ajuda nisso. Ele tinha problemas pessoais em relação ao pai, ele não perdoava o pai. Naquele dia ele perdeu perdão para o pai dele, através daquela oração. E aí, gente, o quarto dele era uma bagunça. A partir daquele dia, no filme, ele arruma o quarto dele, ele joga um tanto de coisa fora. Quando a mãe dele chega em casa, tinha uma caixa cheia de coisa fora. Os jogos dele estavam tudo lá dentro. Ninguém precisou fazer nada. Deus fez. A mãe dele orava. Ela juntava com alguns irmãos e orava por ele. Quando ela viu, ela ficou tão feliz, ela glorificava o nome do Senhor. É um filme, mas que traz uma grande lição para nós, para eles assistirem. Isso é a Forja, mas tem outros filmes, Quarto de Guerra. Não vou lembrar o nome dos músicos aqui, mas eu sei que são vários que tem, você deve saber mais que os filmes todos. Fazendeiro de Deus, Deus não está morto, Deus não está morto. Assistam com eles, sabe? Porque é uma pregação do Evangelho. É uma pregação do Evangelho com uma linguagem que eles entendem. Entendeu? Porque nós somos uma geração que gosta de série, gosta de filme, né? Eles gostam. E eu não tenho paciência nem um pouquinho questão de série. Mas, porque toma um tempo da gente, né? Aí às vezes aí minha filha gosta de série. Como eu vou assistir? Às vezes eu sei. Então, tá, mas eu sou chata, tá? Aí ela coloca lá, aí eu falo, esse aí eu não assisto não. Esse aqui também eu não assisto não. Ai mãe, esse aqui eu também
mesmo assim, às vezes, a solenidade, você pensa assim, mesmo assim, não vale a pena. Está liberada a idade, mas você vê que às vezes não vale a pena. Aí ela vai no cinema, assiste com as famílias dela. Aí depois você vai comigo agora, assistir a filme. Ah, não, mas eu não vou gostar desse filme. Vai, porque, tipo assim, é filme de velho. Coisa de velho, entendeu? Porque eles falam que Facebook é coisa de velho, né? Instagram não é de velho, não. Facebook aqui é. Então tem uns negócios que é de velho. Aí, só que ela foi lá no cinema, ela assistiu o filme e ela chorou. Tá vendo? Então, assim, vale a pena a gente pagar preço, a gente pagar R$10 para ir no cinema, você vê que é um filme que vale a pena. Eu assisti com ela uma fase. Na verdade, foi ela, meus sobrinhos, eu pensei assim, eu não vou gostar desse trem, mas vamos lá levar os meninos para assistir, deixa os meninos ser felizes. Aí fomos assistir. E aí, quando nós estamos assistindo a Mufasa, eu vi uma lição tão grande que a gente podia trazer para dentro, para a Bíblia, para a palavra. Era um leãozinho muito bonito que perdeu dos pais, certo? Ele se perde dos pais e ele vai para uma outra tribo delas. Quando ele chega naquela tribo, ele é um forasteiro. Por ele ser forasteiro, ele não é bem aceito ali. Porque o rei daquela tribo já tinha um filho, menino, um leãozinho. Só que o Mufasa era rei por natureza. Tinha que fazer um negócio, o Mufasa não seguia o outro. O filho, o rei, que era rei, que nasceu do rei, não agia como um príncipe, como um rei. E o Mufasa, que era o forasteiro, era o rei por natureza. Vamos dizer assim, se fosse falar de nós, humanamente falando, é como se tipo assim, Deus te deu um dom, Deus te deu um dom e você tem ele. O problema é de quem não gostou, vamos dizer, mas era mais ou menos isso. E aí esse Mufasa cresce junto com o outro, ele era muito empático com o outro, ele sabia que o outro ele tinha que reinar, que tinha que ganhar a coroa, que era o direito dele, porque ele nasceu por ele. E eu no decorrer do filme vai acontecendo muitas coisas, e ele sempre protegendo o irmão, se crescendo como irmãos. No final do filme, gente, o irmão, que era o filho do rei, armou contra o Mufasa. Porque o Mufasa era reconhecido por todos os animais da região como o rei leão. Como o rei, porque ele queria ser o rei, é porque ele era o rei. E ele armou, ele falou assim: olha, o que inveja não faz? Ele cuidou do irmãozinho, ele não quis a coroa do irmãozinho. E no final das contas, o irmãozinho amou contra ele. Uma lição. Então, assim, a gente pode escolher o que, né? Tipo assim, eu fui lá, não imaginei que seria isso. E eu assisti e falei assim, nossa, valeu a pena. Então, assim, aí quando a gente sai do cinema, a gente sai conversando, o que você achou? Aí a gente já começa, aí eu já começo. Aí já começo a colocar as coisas assim no meio, né? Já começo a colocar assim, porque a gente tem que trazer, a gente tem que aproveitar das situações, sabe? A gente tem que ser rápido, nós temos que ser inteligentes. A gente não tem que ser religioso. Olha, você não pode fazer isso. Olha, você não pode vestir isso. Olha, você, claro que você tem que andar decentemente. Não estou falando que para sair vestido de qualquer jeito. Você não faz isso, você não pode fazer isso. Seja religioso, não. Sabe por quê? A religiosidade afasta o homem de Deus. Nós temos a tendência de achar que ser religioso aproxima o homem de Deus. Não aproxima. Isso é engano. Religiosidade é algo externo. Tá? E o que nós queremos com nossos filhos é algo interno que vai pular para fora. Aí é diferente. E quando é algo de dentro, vai permanecer. Vai durar, vai frutificar. Então, assim, não sejam religiosos. Sintam com eles, brincam com eles, ou que eles querem falar bate-papo. Né? Igual vocês moram assim, um pouco mais próximos. Aí tem Mateus, tem Benjamin, tem Nicolas. E aí senta, bate papo com eles, deixa eles falarem. Juntem com as crianças da igreja, com os outros jovens, adolescentes. Ensiná-los a ter vida em comunidade. Ter grupo de jovens dentro da igreja, grupo, como vocês cuidam dos jovens, isso é positivo. Vai ajudá-los a entender, a viver em comunidade. Porque ele já vive numa comunidade que é chamada escola. Lá dentro tem. E você não tem como impedir. Porque eles têm que ir lá estudar. Tem tudo. Então, coloque eles em outras comunidades. Que tal a comunidade da igreja? Que tal os jovens da igreja? Né? Tragam eles para os cultos, os jovens, mas também façam. E isso
É só caminho do isso. Todos vocês, pais, podem ajudar. Podem trazer ideias. Falar assim, olha, vai ter um culto dos meninos hoje, eu quero levar o lanche para os meninos, posso? Vai ter um culto dos meninos hoje, eu queria que fosse na minha casa, sabe? Não fazer também sempre da mesma forma. Sempre da mesma forma, igual eu vejo você fazer gincana, você não faz. Pega os meninos, leva o pesca parque, lá embaixo que é onde nunca se pesca. A área lá está linda, está maravilhosa, tem espaço. Tem a área fechada, assim, que dá para fazer culto, lá louvor com ele. Vai lá e vai fazer um louvorzão. Leva violão, dona Ilha, louvorzão com os meninos, depois libera eles brincarem, mas eles vão estar de comunidade no meio de quem? Os jovens da igreja, os filhos dos irmãos, entende? Vão estar em comunicação com jovens que falam a mesma linguagem deles, a linguagem de Deus, a linguagem do céu. Porque não tem como se impedir eles de estar em outra comunidade, escola, por exemplo. Então, vamos ver isso passear. Sabe? Às vezes assim, é difícil, porque às vezes vai ter que gastar e tal, mas é um pai dá R$5, outro dá 5, outro dá 10, outro dá 20. Resolveu fazer um piquenique. Um leva o pão, outro leva o refrigerante, outro leva o pão. Vale a pena ir lá. Vale a pena ir lá. Então, essas coisas vai muito bom. E lá tem os macaquinhos que comem na sua mão. Imagina esses meninos. Porque às vezes a gente só quer trazer a espiritualidade, né? A religião. Mas imagina eles bem, os seus filhos no meio de outros filhos, de outros irmãos, todos ali louvando o Senhor, todos ali brincando, na presença do Senhor, vendo os macaquinhos, dando comida para macaquinhos. Vocês precisam voltar, gente. Entendeu? Aí já vão falar com o vizinho, vamos lá na minha igreja, nós vamos lá, não sei aonde, não sei o quê. Aí quando você vai ver, já está vindo o vizinho. O filho do vizinho. Às vezes o pai vem para o menino vai vir. Então, assim, é fazer coisas que chamam a atenção deles, dentro de casa, como pais, e como a igreja, como aqueles que cuidam deles. Às vezes, não deixar sobrecarga só sobre os dois, né? Traz ideia, traz lanche. Às vezes, está tendo um culto do jovem, do nada chega uma mãe lá, uma bandeja de cachorro quente, e os meninos falam assim: nossa, que culto gostoso, né? O melhor culto do ano foi esse. Aí eles já contam pro coleguinha. Na minha igreja, quando acabou o culto, a mãe leva uns lanches de vão. Então é assim que funciona. É trabalhar em conjunto. Tem esse trabalhar individual ou familiar, né? Que é você e seu filho, vocês e seus filhos, mas tem isso também da igreja. Então, assim, dessa forma vocês vão estar conduzindo cada um deles a ter um relacionamento com o Senhor. Bíblia, oração, uma conversa sincera. Para fechar, quero falar para vocês que existe uma diferença. Conversar e dialogar. A gente conversa com todo mundo. Você está na fila do supermercado, você conversa com quem às vezes está atrás. Você está na sua frente, começa a conversar, porque a fila está grande. Você conversa sobre esporte, sobre futebol, sobre fulano que morreu, sobre o preço da arroz que está caro, e isso e aquilo. Isso é conversar. Dialogar é outra coisa. Dialogar é algo de profundidade, é algo de conhecer, é algo de você falar e a outra pessoa ouvir, e a outra pessoa falar e você ouvir o que a pessoa está falando. Tenham um diálogo com os filhos de vocês. Diálogo, gente, é amar o outro. É ter tempo para o outro. É intimidade. Eu não vou dialogar, entendeu? Lá no hiper, com uma pessoa que está na fila. Eu vou conversar com ela, né? Porque eu sei já conversa com mundo. Mas assim, você vai dialogar com seu filho, com sua mãe, né? Com seu esposo, talvez com o irmão da igreja que você tem mais intimidade, mais afinidade. Então, diálogo com seu filho. Dentro do diálogo, você traz a Bíblia. Você também pode assim, meu filho, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Como foi lá na escola? Deixa ele falar. Ah, aconteceu isso, isso e isso. A Ana gosta de trazer, mas aconteceu isso lá na escola. Deixa ele falar, questiona, para você conhecer o que está dentro dele. Porque eles não são muito de pôr para fora o que está dentro deles. Porque eles têm medo, né? Da nossa reação de pá. Então, a partir de hoje, você não quer ver essa aqui menina mais. Deixa eu ver essa aqui menina, eu te ponho aqui, eu estou sossegada. Então, assim, um diálogo. Ah, é que tá fulano isso, não entendi. Por quê? Aí a mãe dele sabe. Você vai entender como
deixar a mentira, eu vou tomar seu celular, por exemplo. Se você sair de dia fora para você não sair, você sair, vai ter a consequência. Mostra que quando nós erramos, Deus não vem, nos castiga. Não tem a consequência dos nossos erros? Eles também, não é porque eles são menores. Existe consequência. Colocar de castigo, se precisar, coloque, pega uma cadeirinha, põe no canto, põe até de costa para você, de costa para a televisão, deixa a cadeirinha virada, você vai ficar aí 1 hora se precisar. Ah, mas quero banheiro. Você não quer banheiro, você segura 1 hora, gente, eles não vão morrer se eles ficarem 1 hora sentados numa cadeira. Ah, mas eu estou com fome. Não, você põe de castigo, está com fome, estão com medo. Vai ficar ali para eles entenderem que você é autoridade, não é maldade. É discipliná-los, porque a vida lá atrás, lá na frente, se você não fizer, vai ter. Quando eles forem trabalhar, quando eles estiverem estudando fora, quando eles estiverem na faculdade. Então, assim, se precisar, façam isso. Se precisar, então, sei lá, os maiores, se precisar, coloca o aplicativo lá, né? Eles vão ficar doidos. Mas tem uma coisa que acontece hoje em dia, isso não está funcionando muito com relação ao celular, porque o Instagram dos meninos, minha filha, rapidinho eles arrumam o celular na escola e vai. O que acontece é que hoje as escolas proíbem, é uma lei, é proibido usar celular na escola. Mas E aí, quem usa? não é todas. Quem usa para não são todos aqui? Não todas. Não, é proibido para todos. Só que elas não. É porque nós participamos da reunião, aí as professoras falam. Todas as escolas proibiram, que é até mostrar a letra. Só que toda regra tem sucesso. Aí isso aqui é só, não é permitido usar dentro da sala. E nem no horário do recreio. Mas essa lei ela foi referida só para estadual, municipal, Entendi. Não, município é o prefeito que lidera. Entendi. Então, assim, por exemplo, igual você falou, mas aí você toma, você coloca de castigo, e aí na escola eles vão acessar o amiguinho. Ok, mas quando eles chegarem em casa, eles não têm acesso ao celular. Mas também não adianta você falar assim, olha, você está de castigo, você ficar 6 meses sem telefone. Não resolve. Porque o castigo é assim, se você falar, vou te tirar os 6 meses do seu celular, tá? Primeira semana, primeiro dia, eles quase morrem. A primeira semana, não tem nada para fazer, que tédio. Deu 1 mês, já acostumou. Entendeu? Aí, tipo assim, 2 meses tá nem aí. Eles estão nem aí. A verdade é essa. Então, assim, o castigo, tem que saber dar o castigo. Vou tomar o celular 1 semana, sentar e falar, gente, olha, eu tomei o celular de você, eu bloqueei, não sei, como você não fazer. Por causa disso, disso e disso. Eles têm que entender o que eles estão sendo para chegar. Quando o Senhor nos corrige, nós sabemos o motivo. Deus não desce uma correção sobre mim do nada, a gente tem que saber o motivo. Então, assim, por causa disso, porque você desobedeceu, porque você não me deu ouvidos, né? Porque você falou mais alto comigo. Por causa disso que você está, a mamãe está tomando seu celular. Ou por causa disso e disso, que você vai ficar sentado ali. Entende? É assim que funciona. É assim que funciona. Porque assim, Ingrid, o celular, aí você falou, você toma aqui na sua casa, mas lá na escola eles vão usar. Mas quando eles chegarem em casa, eles não usam. Eu estou tentando arrumar uma outra técnica, mas Deus porque tipo, eu já vou entender que em casa não vai usar, mas na escola, igual eu falei com elas, não deixa os outros entrar no Instagram do celular seus, porque a gente não sabe
Isso é importante. A vida de vocês é um testemunho para eles. Assim como Jesus foi testemunho para muitos, e ele ainda é para nós, a nossa vida é testemunho para outras pessoas, certo? Mas principalmente para os nossos filhos. Né? Então, assim, é dialogar, é não ser religioso, sim ser espiritual. Espiritualidade tem a ver com intimidade com Deus, é conseguir ouvir de Deus como você deve agir com o seu filho. Cada filho tem uma natureza, cada filho tem um caráter. Né? Tem filhos que às vezes são mais obedientes, que não precisa tanto de sentar no banquinho uma hora. Que às vezes você sentar e conversar, senta aqui, se é menorzinho, abaixa, fica na altura dele. Tipo ele, que ele é menorzinho, abaixa, você ajoelha, ele fica no olho, conversa olhando no olho dele. E talvez ele vai. Pode perguntar. Não, eu só queria, é um diálogo que mostra para eles que a gente ame, que nós amamos eles também. Que eu acho que eles querem ver se, às vezes eu faço uma coisa, né, uma correção, mas parece que não me ama mais. Sim, como filho do mundo, né? Eu não sei de vocês, porque a minha mãe, a senhora me ama. Que tamanho? Não adianta ser só amar, não, aquela tamanho. Entendeu? Que tamanho que é seu amor? Então, assim, é dialogar com eles para eles entenderem. Assim, eu estou te corrigindo, não é porque eu não te amo. Não é porque eu estou com raiva de você. Não é porque eu sou sua mãe e eu quero te ensinar que você precisa aprender a me respeitar. Porque se você me respeitar, os seus dias na tela vão ser menores. Eu corrigi meu menino, né? Aí ele ficou convencido. Ah, você não me ama, que não existe mãe assim. Eu falei assim, é por te amar, eu estou corrigindo. Ah, você é muito lindo. Eu falei assim, Deus vai te falar, porque eu estou te corrigindo porque eu te amo. Aí foi brincar, foi na casa de um colega. Aí ele chegou na casa assim, não, mãe, eu amo você demais, você é a melhor mãe do mundo. Mãe, você não sabe que a mãe do meu chegou ele na minha frente, bateu na minha vida, eu não posso esquecer o que ela fazia. Não, mas você é linda. Eu falei assim, tá vendo? Se for porque eu não amar, você não existe mãe assim. Não, mãe, obrigada, você me ama. E no início ele falou, você não me ama. Não existe mãe desse tipo assim, por amar, eu não agir. Hoje, então, ele não questiona, quando ele viu a reação da mãe. Mas o que é isso? Deus te honrando. Porque você usou Deus, a palavra, você entende? Para falar com ele, na correção. E aí Deus só deixa ele lá, porque ele vai. Quem que ama e quem que não ama. Hoje chegou e ficou na casa. Chegou e disse assim, não, eu vou orar por coleguinha. É isso aí. Mas Deus dá sabedoria muito dele lá, já que a mãe não teve sabedoria. E também com coleguinha, não esquecer de fazer a obrigação. É isso aí. Então, assim, é diálogo, né? Por exemplo, ele ficou com raiva, ficou, mas depois. Não, você que não me ama. Eu vou ser, eu amo sempre por amar, eu estou te corrigindo. É isso mesmo, é diálogo. Porque eles vão ficar empurrados. Fica, porque a minha fica. Dependendo da correção, fica. Então, deixa eu lá. Daqui a pouco ela vem. Entendeu? Passa o tempo, ela vem. Ela pede desculpa, ela pede perdão, outra coisa, gente. Pedir perdão. Né? Às vezes, porque não quer dizer que somos pais que nós também não erramos, né? Então a gente também vai errar. Então, às vezes, na hora da raiva, né, que ele irrita a gente assim, e às vezes a gente pá com o menino, e depois a gente fala assim: olha, você está errado mesmo, eu tive de corrigir, mas eu excedi. Então você me perdoa, a mãe te ama, né? Então, entendeu? A Ana já fica mesmo. Na Cláudia não me irrita, Ana Cláudia não me você me irritar. Eu tenho muito isso com ela, não me irrita, e ela não me irrita. Mas assim, é de saber pedir perdão também, né? De reconhecer, porque se você reconhecer o seu erro para o seu filho, quando ele errar, vai ser mais fácil ele reconhecer para você. Ele reconhecer para Deus, tá bom? Então assim, é isso, né? O Senhor abençoe vocês como mães, abençoe o Luiz como pai, né? Dê para vocês a graça dele, dê para vocês a sabedoria, tá? Porque a sabedoria, às vezes a gente usa muito esse contexto da sabedoria só para casamento, né? A sabedoria sabe edificar a casa, não edifica o casamento, né? Então, quando você edificar a casa não quer dizer só seu esposo, você. Então, o Senhor deu sabedoria para cada uma de vocês, para mim, para cada uma de nós, para cuidar. É algo que o
Senhor nos deu e que a gente possa cuidar daquilo que o Senhor nos deu, que são os nossos filhos, né? Que são preciosos para nós. E ali tem, eu fiz um guia para os pais. Esse guia para os pais vai ajudar muito vocês. Vocês leem junto, leem com os filhos ou leem só vocês mesmos. Vai ajudar muito vocês. Como vocês conduzir, sabe? O que fazer para ter uma dinâmica melhor com eles, o que responder, como responder. E eu acredito que vai ser legal para vocês esse guia para os pais, tá bom? E aí, Camila, para os outros pais que não vieram, que o resto eu trouxe, na conta que você fez é um 12, né? Então eu vou deixar com você e aí você passa para eles, tá bom? Agradeço mais uma vez pela oportunidade que foi me dada, pelo convite. Já sabe que vocês todos aceitam um amor por essa igreja, né? Muito vocês e que o Senhor guarde vocês, tá? E daqui a um tempo eu quero vir aqui, os meninos já estão maiores, ver o ex maior aqui na frente, em nome de Jesus, e o filho de cada um de vocês, tá bom? Meu beijo, Deus abençoe. Amém. Amém, glória a Deus, né? Que o Senhor possa abençoar, né, a vida da Diana, da Tati, né, mais e mais.